Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia. Saúdo para este culto, no início desse culto, com uma palavra de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, que nos diz nesse tempo de Quaresma: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Sabemos que no deserto muitas pessoas estavam morrendo devido a picadas de serpente. Então Deus diz para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar num poste. E todos que olhassem para aquela serpente seriam curados, não morriam. Da mesma forma, então hoje nós vemos que Jesus é aquele que foi pendurado numa cruz. E todos que creem em Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz para a nossa salvação, têm a salvação de todos os pecados, a salvação da condenação e da morte. Nós temos vida eterna. E assim nós queremos agradecer esse nosso Deus maravilhoso que enviou Jesus Cristo por nós. Convido você a orarmos nesse momento. Senhor Deus, nosso querido Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor Deus, porque também temos momentos especiais como estes, onde também podemos estar na frente da Tua Palavra e essa Palavra também poder nos dar direção para a vida. Queremos, ó Deus, diante do Senhor, também pedir perdão pelos nossos pecados. Em pensamentos, palavras ou ações, temos pecado perante o Senhor. Por isso, pedimos, nos perdoe. Enche o nosso coração de alegria novamente, disposição para te servir e te obedecer. Assim, nós nos colocamos na tua presença e pedimos, fale ao nosso coração também nesse dia, com a tua palavra, que é vida, que quer também nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Assim nós queremos também louvar o nome de Deus, dizendo que Jesus é a pessoa mais importante deste lugar, aí na casa de vocês também. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Convido você nessa manhã para, se possível, pegar a sua Bíblia e com ela abrir comigo no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos é um livro que fala a sequência, que a igreja toma a partir de quando Nosso Senhor Jesus morre e ressuscita. Então ele deixa esse legado, da missão de Deus no mundo sob agora, digamos assim, as mãos dos apóstolos. E aqui nós temos o versículo 42 do Atos capítulo 2, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ou seja, queridos, aqui nós temos que o ensino dos apóstolos, né, era basicamente aquilo que eles receberam do próprio Senhor Jesus. É o ensino do Senhor Jesus. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles, eles também, por terem recebido, agora eles são aqueles que transmitem aos demais. Mais ou menos, né, como o pai ensina o seu filho, e esse ensino, esse conteúdo daquilo que foi aprendido é o que o filho vai replicar, né, quando ele também for mais velho, quando ele for adulto, quando ele tiver aí a sua família, né? Então, queridos, por isso é importante também uma boa instrução, uma boa educação. Mas aqui nós temos algo bem especial. Os apóstolos, eles aprenderam com Jesus a respeito da vida e a respeito também de como viver a vida segundo a vontade de Deus, né? E então ali nós temos nesse texto que a base para a igreja, para a vida cristã, eram os ensinos dos apóstolos, sendo também ensinos do próprio Jesus. E aqui é interessante porque sempre de novo nós precisamos, de tempos em tempos, enquanto igreja, voltar para o ensino dos apóstolos. A cada época, a sociedade surgem novas e novas filosofias, ideologias que buscam trazer uma narrativa que seja a narrativa verdadeira para a forma como devemos viver a nossa vida, a prática de vida e fé, porém que nem sempre elas estão de acordo com aquilo que nos ensina o ensino dos apóstolos. Talvez eu poderia dizer esse ensino dos apóstolos é nada mais nada menos que o Evangelho de Jesus. Então, não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é capitalismo, não é comunismo, né? Não é individualismo, não é consumismo e tantos outros ismos que se existem na sociedade, mas não é humanismo. Por exemplo, nós temos também na sociedade hoje, se vive uma geração que defende que o ser humano é o centro do universo, né? Então, a vontade do ser humano ela é a autoridade máxima, e se alguma coisa diz contra a vontade do ser humano, essa coisa precisa ser rechaçada e descartada. Nós cristãos não pensamos assim, porque a Sagrada Escritura mostra para nós que o jeito de Jesus viver, o jeito cristão de viver é que não é o ser humano o centro do universo, mas Deus é o centro do universo. E esse Deus, que é o Criador, Ele tem e Ele estabeleceu também a forma saudável de se viver, né? Então, segundo o ensino dos apóstolos, é o que nós como igreja queremos viver. E o ensino dos apóstolos é a base para também o conteúdo da nossa vida prática, aquilo que nós fazemos, as nossas opiniões, a forma como vivemos. E em seguida, esse texto vai trazer para nós aqui o primeiro versículo que eu li, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Talvez 3 pontos aqui, 3 coisas que eu percebo, talvez você me perguntando o que é esse conteúdo dos apóstolos. 3 características que os apóstolos constantemente ensinavam e praticavam de acordo com Jesus. O primeiro ponto, queridos, desse conteúdo, dessa prática dos cristãos é a comunhão. A palavra fala ali a comunhão, ou seja, a comum união, a união em comum, né? Então, assim, tem que entender que existem muito mais coisas que nos aproximam do que nos afastam, do que nos separam, do que nos dividem, né? Muitas vezes nós deixamos que as discordâncias pequenas nos afastem das pessoas, mas a comunhão é ter acesso permitido a um grupo.
acesso permitido a entrar em um grupo. Mais que isso, é sentir-se acolhido nesse grupo. A comunhão é sentir-se acolhido nesse grupo. Mas mais do que isso, a comunhão cristã, a união cristã, ela é um sinal da manifestação, né, do corpo de Cristo no mundo. Isso é a igreja. Isso é a comunhão dos cristãos, né? Então, seja pela... A gente, né, precisa ser reconhecido, digamos, sinalizar essas coisas, seja pela alegria que irradia quando esse pessoal se encontra, né? Seja presencialmente, seja virtualmente, como nos dias de hoje, online, por ligação ou coisa. A informação, o gesto, o significado que é transmitido quando nós nos encontramos, né? E também pela profundidade da escuta e auxílio que nós oferecemos uns aos outros, né? Nos momentos mais difíceis da vida, né? Então isso é a comunhão cristã, saber que você não está só, que você tem um grupo de pessoas que caminham e partilham também da tua vida. Então isso é a comunhão dos irmãos, conforme Atos 2:42. Um outro ponto que nós percebemos aqui nesse texto que nós lemos é também, então, o que vem na sequência do texto, o partir do pão. Partir do pão, repartir o pão, né? Isso aqui tá falando da Santa Ceia, né? No primeiro momento, sinal visível e concreto da manifestação da graça e do amor de Deus por cada um de nós, né? O qual nós estamos impedidos de realizar nesses dias, nesse tempo de pandemia, né? Mas eu vejo também, olhando esse texto mais de perto, também que possui um grande significado da generosidade dos cristãos. O partir do pão fala da generosidade do cristão, especialmente na pandemia, né? Onde tantas pessoas têm as suas economias domésticas fragilizadas, afetadas, onde muitas vezes o pão de cada dia acaba faltando. E então, quem sabe nesse dia eu diria que o partir do pão significa ajudar o pobre, ajudar os necessitados. Vamos falar o português correto, ajudar as pessoas necessitadas, por uma motivação evangélica, por uma motivação verdadeiramente evangélica, cristã, de missão, né? Daquilo que Jesus também praticava e fazia. Então, que nós possamos olhar ao nosso redor e ver as pessoas que estão em necessidade. Sim, as pessoas da nossa comunidade, das nossas comunidades, mas olhar além, as pessoas que não são do nosso círculo de igreja e tudo mais, mas essas pessoas precisam de ajuda, né, nesse momento. Então que a gente possa também fazer isso. E o outro ponto que nós vemos nesse texto bíblico, nós percebemos claramente aqui a perseverança nas orações. Orações. Os apóstolos eram pessoas que perseveravam na oração. E eu sei que muitas vezes, né, nesses dias, falar em oração e praticar a oração pode cair facilmente na tendência de nós simplesmente entrarmos num processo repetitivo, de ao falar com Deus repetir os mesmos assuntos, as mesmas coisas, as mesmas palavras, as mesmas falas, né? Talvez por isso perder a profundidade da oração. Mas eu vou dizer uma coisa, hein? A maioria das igrejas mundo afora que não conseguiram crescer e se desenvolver, e pelo contrário cada vez foram diminuindo, eram as igrejas que tinham problemas com oração, falta de oração. O fato daqui, no texto bíblico, os primeiros discípulos, eles perseverarem sempre nas orações, mostra para nós a importância dessa prática na igreja antiga, na primeira igreja, né? Dentro do meio de tantas outras coisas, eles tinham um lugar privilegiado para o momento das orações. Por isso, também esse
despertar a oração, precisa constantemente estar em movimento dentro de nós, né? Devemos vencer então aí a melancolia, quem sabe a mesmice, a preguiça, a repetição de meras palavras repetitivas, por diálogos mais profundos com o Pai, com diálogos mais profundos, com conversas terapêuticas com Deus, que nos curam de dentro para fora, mas que principalmente onde nós alcançamos a cura que vem do alto, que vem do poder de Deus sobre nós. Por isso, irmãos, nessa breve palavra, dessa forma online que nós temos de cultuar o Senhor nessa manhã, eu quero deixar com vocês o desafio destas 4 palavras que ouvimos aqui do texto de Atos 2:42. Depois você continua refletindo sobre elas. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. E orações. Que essas palavras possam nos mover a fazer as coisas que, pelo discernimento do Espírito Santo, nós sabemos que devem ser feitas. E que a gente fazendo isso com fé e com amor, possamos saber que estamos também buscando fazer aquilo que o próprio nosso Senhor Jesus fazia. E os apóstolos perseveravam em fazer. Que Deus abençoe você e todos de sua casa. Amém. Agradecemos a Deus pela palavra que nós ouvimos e também queremos convidar todos a participar de forma virtual dos encontros. Tem um grupo de oração que será disponibilizado durante a semana via Zoom. Também convidamos você a participar. Nas lives também do sábado às 19 horas, convido você a participar também. Por enquanto ainda está esse decreto do governo e também municipais, nós queremos continuar de forma virtual e não presencial. Assim também dando o nosso testemunho de fé e de cuidado uns pelos outros. Assim também quero incentivar você a procurar o tesoureiro da sua comunidade com relação às ofertas e contribuições. Que você continue também testemunhando com fé, gratidão e compromisso e muita alegria ao servir no reino de Deus. Assim, queremos cantar um hino Te Agradeço. Agradecemos a Deus por tudo que Deus tem feito e tudo que Deus ainda fará em nossas vidas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Queridos irmãos e irmãs, queremos ter uma palavra de oração. Vamos lembrar de todos aqueles que estão doentes, que estão sofrendo. Vamos incluí-los. E se você aí na sua família alguém está doente, vamos orar. Deus é aquele que nos toca, é aquele que transforma a situação de sofrimento e de dor. Então creia, ore nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela palavra que ouvimos, que o nosso compromisso esteja contigo e com o teu reino, que estejamos firmados, ó Deus, no ensino, na comunhão, também no partir do pão e na oração. Senhor, que sejamos como igreja do Senhor Jesus Cristo, como aqueles primeiros cristãos na igreja primitiva, no livro de Atos,
Deus, dá-nos comprometimento no Teu reino, que possamos Te servir com alegria, mesmo em meio às dificuldades. Que assim, ó Deus, sejamos testemunhas de fé, de esperança nesse tempo. E também colocamos pessoas em oração, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão muito doentes, aquelas pessoas que estão nos hospitais, esteja abençoando essas vidas, curando, transformando, ó Deus, a situação delas. Restaura, ó Pai, todo o ser dessas pessoas. E assim, ó Deus, também aqueles que estão trabalhando nos hospitais, cuidando dos doentes ou em casa. Esteja também fortalecendo a vida, o vigor, o ânimo dessas pessoas. Assim, ó Deus, nós queremos Te agradecer por ser um Deus de amor, um Deus cheio de graça e de misericórdia, e que nos alcança ali onde nós estamos. E tudo mais, ó Deus, que nós temos para agradecer, para pedir, nós incluímos na oração que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele, com a sua graça e misericórdia, possa te dar a paz ao seu coração. Que possamos servir ao Senhor nosso Deus com alegria durante essa semana. Também perseverando no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações.